Pronto, começamos a gravação então. Então, queria agradecer muito, de início, a professora Tatiana por ter aceito o nosso convite, né? O convite do eixo de extensão do nosso núcleo de estudo, pesquisa e extensão sobre migrações aqui da URGS, o NEP Migra. Professora Tatiana, para que tu entendas um pouquinho, a gente, esse ano, depois de um ano super movimentado, mesmo em plena pandemia, nós tivemos um ano muito intenso, né, marcado por demandas insurgentes de várias áreas, né, vindas sobretudo das associações de imigrantes com as quais a gente tem trabalhado muito desde o ano passado, para que a gente crie condições de realizar extensão, mas também otimizar, melhorar essa extensão e pensar numa formação, né? Pensar na extensão como um pilar, como um eixo incontornável da formação pública, né? Na formação acadêmica, universitária. Então, a gente resolveu por bem criar nesse ano um calendário de formação, para que a gente possa pensar em formação para extensão como a gente pensa em formação para pesquisa. Né? Dedicar tempo, chamar gente que venha trabalhando com isso, conhecer experiências enriquecedoras que possam nos trazer aportes diversos dentro dessa ótica com a qual tu tens trabalhado na tua universidade, que é a de um processo dialógico, decolonial, marcado por suas relações com a educação popular, né, e de que modo isso pode criar extensionistas mais prontos para atuar e para trabalhar as demandas que vão sendo aportadas por esse nosso campo, né? Esse nosso campo sensível, delicado e insurgente, flamejante, né? Que vem nos enchendo de questões. Então, para também apresentá-la, aqui é o NEP Migra, professora, nós somos um núcleo que trabalha com alguns eixos. Nós temos o DAIRE, que é um grupo de assistência, que é um grupo consolidado, que existe há mais tempo, inclusive, que o núcleo, né? Que trabalha com atendimento direto da população imigrante aqui na cidade, junto ao SAJU, que é o Serviço de Assessoria Judiciária da Universidade, junto à Faculdade de Direito, coordenado pela professora Roberta. Nós temos a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que trabalha, então, dentro desse guarda-chuva, que é o NEP Migra, e que conheces, porque és a coordenadora da cátedra, não preciso falar muito dela, mas que aqui na URGS está empenhada, então, com o vestibular especial, com o ingresso especial de estudantes imigrantes, refugiados, portadores de visto humanitário na URGS e a sua permanência. Essas são as grandes questões da cátedra nesse período. Atualmente sou eu a coordenadora dela, junto com o professor Rodrigo Lages, da Educação. Nós temos o GRIGS, que é o nosso grupo de pesquisa, em refugiados, em geopolítica, imigrações, e nós temos a nossa atuação por grupos de trabalho, que são grupos de trabalho que atuam por demanda, professora, sobretudo demandas vindas das associações de imigrantes. Então, nós temos aqui na sala hoje gente de vários desses GTs. Então, a gente tem o pessoal que trabalha no GT Convite, que é um GT que atua a partir de uma demanda por moradia, que vem da antiga Associação dos Haitianos do Rio Grande do Sul, atualmente é a Inteso, Associação da Integração Social, que é um grupo que trabalha com direito à cidade, acesso à cidade, acesso à dignidade de forma geral, mas a partir da noção de moradia, né, que vem sendo colocada de maneira muito forte por esses e essas imigrantes que trabalham conosco. Nós temos o GT Biblioteca Comunitária, que é um GT que atuou para a formação e consolidação dessa biblioteca comunitária na associação, nessa associação de imigrantes haitianos, e para qual foram as doações dos livros que tu nos mandaste, tu nos presenteaste, e que servirão lá para as aulas de português, ministradas pela Rebeca Bernard, que é nossa aluna também e que é tesoureira da associação, e professora de português, ela própria imigrante haitiana, que faz o mestrado aqui na universidade. Nós temos o pessoal do GT Dambalá, que é um GT de saúde, então é um pessoal que é da Secretaria de Saúde, do Núcleo Equidades, que trabalha com atenção ao imigrante, e que trabalhou na formulação de materiais que tinham como finalidade ampliar o acesso à saúde, principalmente da mulher imigrante, em muitos níveis, e trabalhou com eixos aí de atuação, acesso à saúde, violência contra a mulher e alimentação e bem viver. Então, a gente tem o pessoal que trabalha em vários desses eixos, em vários desses grupos. Nós temos a presença, deixa eu marcar aqui, da professora Carolina dos Reis, professora da psicologia também. Que bom, Carol,
que tu estás aqui conosco e que agora está se aproximando do convite também. Nós temos a Vivian, que é a bibliotecária da Faculdade de Ciências Econômicas e que é a nossa parceira nesse projeto da Biblioteca Comunitária lá na associação, está consolidando lá o acervo que nós conseguimos. Enfim, vou nomear essas duas pessoas e temos a Rita Butz também. A Rita Butz, importantíssima, nossa parceira, que trabalha diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, é a coordenadora desse núcleo, desse segmento dentro do Núcleo Equidades, que é o de atenção ao imigrante, nossa parceira aqui, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, parceira do NEP Migra. E nas figuras delas, festejar os nossos parceiros e parceiras que estão presentes, que vieram aqui aprender, conhecer experiências de formação. Então, professora Tatiana, tu estás inaugurando a Rita Butz e a sua equipe nos fizeram um relato de experiência. Foi a primeira tarde de formação. E agora, professora, tu trazes o primeiro relato, vindo de fora. Inauguras aqui a nossa parceria com cátedras também ao longo do Brasil, esse nosso desejo de aproximação, de aprender com essas experiências interessantes e potentes que vêm sendo feitas no Brasil. Antes de passar a palavra, eu te menciono também que o professor Fábio, que é um dos nossos coordenadores do NEP Migra, também está aqui na sala, foi ele quem falou contigo no iniciozinho, um dos nossos coordenadores do NEP Migra, o idealizador do NEP Migra, que está aqui na sala nos prestigiando também. E te passo a palavra, te agradeço muito estares aqui conosco, compartilhando dessas experiências, e te digo, tens o tempo que precisares para apresentar essas experiências e depois a gente conversar um pouquinho. Obrigada, professora. Eu vou desligar o meu microfone, mas vou manter minha câmera para te poder olhar para alguém. Tá bom. Eu, pelo menos, gosto muito de poder olhar para alguém enquanto falo. Se achares que é melhor desligar, me avisa que eu desligo também. Tá bom. É sempre bom olhar para alguém, mas a gente vai se acostumando também, né? Os alunos são sempre tão intimidados. E, enfim, boa tarde aí a todas e todos. Obrigada, Pamela Marques, por esse convite. É sempre um prazer falar com vocês da Federal do Rio Grande do Sul. Como eu sou do direito, e então, assim, já tenho uma proximidade muito grande com o GAIRE há muitos anos já. Eles sempre falam, vocês que inspiram a gente. E a gente fala, não, vocês que inspiraram a gente. Tal. Então, assim, a gente está numa troca há muito tempo. Estivemos na reunião das cátedras que foi na Federal do Rio Grande do Sul, acho que foi em 2014, muito tempo. E acho bem legal vocês terem essa formação e eu poder participar disso. Fico muito lisonjeada com o convite, porque é muito importante, né? Fazer a extensão sempre articulada com o ensino, com a pesquisa e com a formação, né, de quem faz a extensão, porque a extensão ela consome muito, a gente sabe, são tantas demandas, e se a gente não tomar o cuidado, né, de fazer a própria formação, a gente acaba, enfim, prestando unicamente serviço, né, e não é essa a ideia da extensão universitária. E então a gente pensa a nossa cátedra, né, já que as cátedras do Acnur têm essa função de fazer ensino, pesquisa, extensão, a gente sempre pensa essas três linhas de forma indissociada, né? E a gente acrescenta ainda a construção da política afirmativa de inserção de imigrantes refugiados como uma terceira linha, que poderia estar ali no ensino, mas vai muito mais além do que você só estar numa sala de aula, né? Uma questão de política educacional, de política universitária, enfim. Quando a Pamela me convidou, ela pediu para que eu indicasse algum texto, e aí eu falei, bom, queria que vocês trabalhassem em cima do nosso livro, porque esse livro ele traz os 30 projetos que a gente tinha em andamento ano passado, e que hoje já são 32, e que mostra um pouco, né, desse todo que a gente faz nessas três linhas aí da ação universitária. E daí eu tive que escolher especificamente 2 capítulos e indiquei justamente o capítulo que abre o livro, porque assim, de 30 é tão difícil a gente escolher, né? A gente se dedica tanto e acaba gostando de tanta coisa do que a gente faz, mas eu escolhi justamente por se chamar Desafios de um Percurso,
né, Extensão Universitária e Políticas Públicas para Refugiados, Migrantes e Apátridas na UFPR, porque a extensão, ela é um percurso, né? É muito difícil você simplesmente planejar a extensão, né? Porque a extensão, ela é feita conforme você vai acessando, né, e fazendo o diálogo com a comunidade. Então, eu gosto muito desse texto, porque ele é permeado de várias passagens literárias, de poesia, de uma passagem cênica, e também, enfim, de, de narrativa um pouco pessoal, mas de pensadores dessas maiores nacionalidades que têm os nossos migrantes e refugiados. E ali é um pouco para mostrar que a gente realmente, enquanto UFPR, a gente pensa a extensão universitária conforme, assim, inspirado, né, com base no conceito de extensão do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que é a extensão universitária enquanto processo educativo, educacional e científico, né? Então, é um processo, ele nunca vem pronto, né? Ele é um pouco do percurso que a gente apresenta aqui, que tem que sempre articular ensino e pesquisa, ou seja, você nunca pode pensar na extensão isoladamente, né? Por isso que aqui nesse livro a gente também faz os relatos das pesquisas, claro que não as pesquisas individuais dos professores, né? Nós temos dezenas de professores que fazem parte da cátedra, e eles todos têm pesquisa na área de migração e outras áreas, geralmente de onde eles vieram originariamente ou não, todas registradas no CNPq. Mas as pesquisas que a gente fez aqui de campo mesmo, né, ligada à população migrante e refugiada, então também estão relatadas aqui. E ainda buscando o conceito da extensão que vai viabilizar a relação transformadora sociedade e universidade. Então, só faz extensão, né, nessa acepção ampla da palavra se você transforma a própria universidade, o professor, o aluno, o servidor e a sociedade, né? Então, essa é a ideia que permeia toda a nossa atividade, né? A gente acredita realmente que a universidade tem uma função social, que o conhecimento tem uma função social. O Boaventura, naquele livro dele, da ideia da sociedade, a sociedade das ideias, ele fala, né, que a extensão universitária ela foi criada justamente pela crítica por conta do isolamento da universidade, né? Ou seja, a universidade ela acumulou na sua história um conhecimento que é útil para a sociedade, para a sua transformação, para a melhoria da vida das pessoas, mas ela se distanciou, né, fazendo aquele ensino academicista, tecnicista, formando aquela massa, né, que não tem nenhuma preocupação com a vida social e com as questões políticas do seu entorno. Então, é muito importante que a gente faça a aplicação construtiva, né, e inclusiva desse conhecimento, é um pouco o que a gente tenta fazer na nossa cátedra. E aí os autores desse artigo, eles colocam algumas lições que eles aprenderam desde 2013, quando isso iniciou. E a primeira eles colocam, vou colocar aqui. Primeira lição, aprendida para as futuras gerações. Pergunte aos seus alunos refugiados quais são as suas necessidades. Então, acho que essa é a questão básica de todo o processo extensionista, né? Para onde você vai levar esse conhecimento para fazer esse diálogo, né? E trazer esse conhecimento ali misturado com o conhecimento daquela população, né? Que fez esse aporte dialógico, quem é essa população? E o que eles precisam? E o que a universidade realmente pode fazer? Não adianta você ter um projeto maravilhoso, feito num gabinete, ar-condicionado, que você vai levar para a sociedade. Não é assim, né? Eu acho que ali eles relatam bem isso, como eles foram chamados, né, por uma sociedade. E acho que fica muito claro quando eles falam assim, a gente só pode ter aula no domingo. Daí o pessoal dessa universidade falou, não, mas a gente só trabalha de segunda a sexta. Eles falam, não, mas não é possível, a gente trabalha, né? Numa época de pleno emprego, um outro momento do Brasil, isso é 2013, né? Não, então sábado à tarde. E quem trabalha de sábado de manhã pode trabalhar, e quem não trabalha pode almoçar em casa. Olha só como os fatores, né, que vão levando
a construção, né, de uma política de extensão. E aí, desde então, desde 2013, a gente tem aula sábados à tarde. E não é fácil ter aula sábados à tarde, nosso pessoal de letras está esgotadíssimo, né? Agora, com a pandemia, que pararam as aulas sábado à tarde, mas por quê? Porque é o horário. E aí vocês foram vendo ali, né, que eles vão tendo algumas demandas e algumas características que foram também ensinamentos. Aí vem, segunda lição aprendida para as futuras gerações. Melhor a abundância do que a irrelevância. E aí eles falam, né, que eles já, em 3 semanas, eles já fizeram a primeira turma, prometeram, porque eles estavam cansados de promessa da prefeitura, de reitoria, de N entidades, falaram, não, daqui a 3 semanas vocês vão no sábado à tarde lá, então. Né? E aí a Letras começa a fazer uma enquete lá, quem gostaria de dar aula, voluntariamente, sem receber, enfim, aí essa nova leva aí de migrantes que estava chegando, e que era tudo muito novo aqui para Curitiba, e aí 50 alunos, eles têm uma foto, eu não sei, hoje eu estava olhando, não sei porque eles não colocaram essa foto aqui, que eles lotaram um mini auditório que a gente tem, e 50 alunos de letras falaram, não, eu quero dar aula. E aí você vai dispensar? Não, falaram, não, então tá, vai ter 3, 4 professores por turma. E aí foi crescendo, tanto que no último ano presencial a gente tinha 15 turmas, e a gente tinha centenas de pessoas em fila de espera. E aí a terceira lição aprendida para a futura geração, não abra mão dos seus valores, por mais que a tentação seja grande, né? Que era a questão de, por que a gente não faz uma grande aula? No teatro da reitoria, por exemplo, com todos, e aí é uma turma só. Porque a gente tem princípios que vêm lá do curso de letras, do curso de pedagogia, e a gente não vai abrir mão. E quarta lição aprendida para as futuras gerações, você está numa universidade. Experimentar, aprender, refletir, registrar é tanto um valor quanto uma obrigação. E aí é a lição para o nosso aluno, para a gente como professor também, né? A universidade é muito mais do que a sala de aula. E se você fecha essas portas, né, você nunca vai viver intensamente o próprio nome, que é a universidade. Então, assim, quantas questões você pode trazer, quantas ações pode realizar, né? Quanto mundo você pode abrir num ambiente que é o ambiente universitário, né, que faz iniciação científica, que tem ações afirmativas, que tem restaurante universitário, que tem pró-reitorias, assistência à saúde, né? Quando você não pode fazer com isso? A gente, por exemplo, todo dia do migrante e refugiado, 20 de junho, a gente faz comida típica nos RUs. E é uma das coisas que mais tem repercussão, pode ser uma coisa tão pequena assim, mas tem muita repercussão, porque daí é a Rede Globo local que sempre faz a reportagem, né? Porque aí você mexe com todos os alunos, a grande maioria com a minha RU, né? E aí aquele dia, então, é comida síria, comida haitiana, às vezes eles vão mudando, no último teve muita sobremesa venezuelana, eu lembro que teve um ano que a sopinha da noite do jantar do nosso RU foi a sopa de jumbo, enfim, imagine o quanto se você, né, se você realmente utiliza e vai atrás, né, de tantas possibilidades que a universidade te foca. Então, o quanto o aluno, e aí eu incluo o brasileiro, mas não ganha se ele aproveita isso, né? A política acadêmica é sempre muito rica. Enfim, são uma infinitude, a gente usa muito parte da reitoria, a gente faz muita atividade cultural, né, também justamente para a gente praticar a interculturalidade, não só colocar a nossa visão, né, sobre eles. E aí a quinta lição aprendida às futuras gerações, busque aliados, todos ganham, minhas línguas, meus direitos. Por quê? Porque é preciso buscar realmente aliados. Você já faz extensão com migrantes e refugiados, a demanda é muito grande. Se você não buscar parceiros internamente e externamente, é muito difícil você fazer, né, um atendimento holístico, assim, que leve ele em consideração como ele com todo o seu humanismo, né, enquanto ser humano completo que é essa pessoa. Então, internamente, acho que esse texto deixa isso muito claro, né, como começou como um curso, começou com uma metodologia de
português língua estrangeira, virou outra metodologia, língua de acolhimento, aí criaram, elas não falam muito aqui, mas eles criaram uma metodologia que é porta giratória, e aí disso foi feita a revista Ressonâncias, disso foi feito aquele livro Passarela, que eu mandei para vocês. E aí começou a surgir demanda de direito em sala de aula. E aí, então, foram nos buscar lá, então a gente começou muito rapidamente a participar, porque daí é muito engraçado ver esses professores falar assim, a gente começou a aparecer demanda do direito, a gente achava que o pessoal do direito era super isolado, fica em outro campus, lá na sede histórica da universidade. Quem que faz extensão, que tem uma visão diferente e tal, daí já chamaram eu e o Gediel, e aí a gente falou, não, vamos fazer, a gente sempre fez a extensão, vamos fazer. Eu já tinha trabalhado, inclusive, com migrantes, eu tinha um núcleo de direito internacional, vamos lá. E aí a gente passou a ser engolido, né? Foi crescendo, 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 porque o direito é sempre, né, muito presente. E disso veio psicologia, por conta dos traumas, das dificuldades, informática, enfim, está tudo nesse texto. E o último capítulo, que é a palavra final, eu escolhi porque eu gosto muito desse texto do professor Jorge Munhoz, que ele é da Universidade Comahue, na Argentina, e ele fala assim, a gente o convidou para vir num evento, e ele fala como ele estava assustado de vir para um evento sobre imigração, ele que tem uma história, ele é um migrante do Chile na Argentina, e ele, na verdade, da Argentina no Chile, eu falei errado. E ele sempre trabalhou na pastoral do migrante. Então, ele tem uma história de vida dedicada ao migrante. Ele falou assim, nossa, eu fiquei muito assustada, né, de ser convidado para dar uma palestra em Curitiba. Eu sabia que era uma das capitais mais conservadoras do Brasil. E aí, quando eu chego, eu vejo aquela sede, fiquei muito assustada. Ele fala assim, nunca pensei que eles fariam alguma coisa por e com migrantes. Né? E aí, como ele vai sendo essa ideia vai sendo desconstruída quando ele chega na sala 28, que é o nosso QG, assim, de cátedra. Tem umas fotos no livro dessa sala. É uma sala realmente muito especial, tem umas fotos de imigrantes, enfim, é um espaço muito... onde a gente chama, né, projeto hospitalidade, onde a gente exerce essa hospitalidade no dia a dia. E aí, nessa construção, é que a gente vai chegar um pouquinho nesse organograma, que é um organograma da cátedra, né, e que internamente ela vai se estruturar enquanto programa Política Migratória Universidade Brasileira. Esse slide ele foi feito pela nossa primeira revalidação, depois que a gente criou a resolução especial para revalidação de diploma de refugiado e imigrante humanitário, que é a Míria, que conseguiu fazer a equivalência do diploma dela, a revalidação em design, ela é síria, e ela trabalha numa agência de publicidade, ela que fez para a gente isso. Então, eu gosto de deixar, às vezes tem até uns errinhos ali, mas acho que é bem importante deixar assim. E aí que a gente tem, então, esse português brasileiro para migração humanitária, que é esse do curso de letras, e que depois virou PBMH externo, porque é esse da comunidade, essas 15 turmas aí, mas também interno para os alunos que foram entrando na UFPR, como migrantes humanitários e refugiados. E aí o nosso do direito aqui, refúgio, migração e hospitalidade, o da psico, depois a gente teve o Caminhos do SUS, que medicina entrou, demorou para a gente achar alguém em medicina que tivesse disposto a trabalhar, então eles trabalham com a formação, letramento em saúde. O Núcleo de Comunicação Popular, ele é um outro programa que existe, mas que trabalha como, né, temática também a questão migratória, então é um parceiro. O PET História sempre trabalhou conosco, que dá aula de histórias do Brasil, história das relações Brasil-Haiti, Brasil-Síria. E informática, o PET também está com a gente, eles dão aula, porque daí eles começaram a mandar aula de informática na aula de português. Então, o PET veio ensinar, com turma básico e avançado,
1 hora antes da aula de português. Então, também não precisa vir de novo, dia de semana, gastar outro vale transporte. Então, vem 1 hora antes e faz essa aula de computação. E o Observatório das Migrações, que é quem faz o pessoal da sociologia, que faz as pesquisas de campo, embora todos fizemos, né? Mas o professor Márcio já tem um know-how, aquela pesquisa do perfil socioeconômico do refugiado no Brasil, a Cátedra do Rio Grande do Sul coordenou, né, as entrevistas com os refugiados do Rio Grande do Sul. Acho que foi só Porto Alegre, se eu não me engano. E eu coordenei aqui no Paraná, mas a coordenação geral dessa pesquisa está tudo publicado lá no site do Acnur, é o perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. Foi nossa também, através do professor Márcio. Bom, a gente tem ainda esses outros projetos, porque a gente é meio que uma coisa só, assim, vocês falaram em eixos, não sei se a gente chamaria de eixo, assim, mas todos estão aqui sob a minha coordenação geral, mas cada projeto desses tem um coordenador do professor da área, né, que trabalha com autonomia. E aí a gente tem esse projeto que a gente chama de mutirão. Primeiro é o Reconheço, que é o do CONARE, que aí a gente tem um acordo com o CONARE, a gente traz para cá um oficial de elegibilidade, eu não sei se vocês já estão fazendo isso aí. A gente já fez, acho que 3 anos. E aí eles usam os nossos dados dos solicitantes de refúgio, que é muito mais atualizado do que o CONARE tem. E aí eles chamam mandam esse oficial de elegibilidade lá de Brasília, ele fica uma semana aqui e ele faz entrevistas de manhã, de tarde e de noite. A gente organiza a ordem das entrevistas, os horários. Então, ninguém falta, né? A gente não tem um absenteísmo, porque como demora muito essas entrevistas para serem marcadas, né? É tudo online, por Skype, quando é normalmente feito em Brasília. Tem muito solicitante de refúgio que não consegue acessar o link, né, porque tem um tempo ali, né? Demora muito para acontecer, então se perde, né? Muitas pessoas faltam. Então, assim, com os nossos mutirões, a gente fez 2 online. Não, a gente fez 2 anos online. Então, a gente organizava e aí colocava a nossa sala, organizava a sala para fazer a entrevista do solicitante de refúgio com o oficial de elegibilidade, aí ligava a tela, deixava tudo prontinho, saía da sala, porque é confidencial, e deixava a pessoa falando. Às vezes, a gente mesmo organizava um tradutor, aluno nosso, mas depois a gente fez 3 vezes presencial, né? Que quando os oficiais de elegibilidade vêm para cá. E daí é muito legal, porque é um grande mutirão, assim, e com isso a gente já chegou a acabar com a fila de solicitação de refúgio aqui de Curitiba, imagina, e região metropolitana. Agora já está enorme de novo, né, porque eles não estão vindo presencialmente. Enfim, a gente tem o habito, né, que é um grande problema, que é a moradia hoje. Vocês trabalham com o pessoal ligado à questão da moradia, a grande maioria dos migrantes aqui hoje estão em ocupações, então a gente já faz atendimento nas ocupações, hoje a gente atua em 2, mas a gente tem mais demanda, que a gente não tem pé mesmo para fazer isso. E lá na ocupação Vila Nova Esperança, é onde tem o maior número de imigrantes, são 300 famílias, é muita gente. A gente atua, o nosso aluno que é haitiano, lá tem muito haitiano, venezuelano e cubano, em Campo Magro, aqui na região metropolitana de Curitiba. O nosso aluno haitiano, que é da agronomia, ele organiza uma horta comunitária linda, em forma de mandala, totalmente em agroecologia, porque ele trabalha a questão do pertencimento, da terra, inclusive para mostrar que... Desculpa, gente. Né, mostrar que aquela ocupação realmente, né, tem a intenção de se transformar num espaço de moradia. Enfim, é um trabalho lindo deles com eles, mas a gente também tem o pessoal que trabalha na preparação do cursinho, é um cursinho preparatório do Enseja, né, para fazer o curso do Enseja, e a gente atua na regularização migratória, porque tem alguns lá que nem o carimbo da Polícia Federal tem, ou
seja, entraram fora das fronteiras oficiais, outros não têm alguns documentos, enfim, a gente também está tentando fazer isso. Agora com a pandemia está mais difícil, mas a gente está também lá. E a gente está nos 2 processos judiciais envolvendo o local e, enfim, para evitar a desocupação e tal. Mas não quero falar muito nisso. Alimento, a gente está fazendo vaquinha de cesta básica, porque a situação está muito, muito complicada. Liberto, que a gente fez há alguns anos uma atividade com migrantes encarcerados aqui, conseguimos libertar alguns, foi até muito fácil, muito mais fácil do que a gente imaginava, porque são processos muito irregulares. É muito interessante, tem um trabalho de uma mestranda nossa de sociologia, de ciências sociais lá, que trabalhou esse tema na dissertação dela, e ela traz uns excertos, assim, citações dos boletins de ocorrências lavrados, ou das manifestações dos delegados, e é uma coisa absurda, assim, a forma como eles falam, sabe? Tem que mandar esses gringos embora, hasta la vista, isso escrito, assim, sabe? E que vai lá e configura o processo judicial, então é uma coisa bem complicada. Aí tem milito, que são ações que a gente faz de campanha mesmo, regularização já, I belong, daí dentro da universidade a gente fez recomeços são possíveis, vozes e cultura, se der tempo depois eu falo um pouquinho disso. Aqui no português brasileiro, eu esqueci de falar, a gente tem literatura de refúgio, que é a leitura de textos literários dos países de origem pelos próprios migrantes, lá do curso de português, né? E é bem legal, porque a gente faz em livraria, em teatro, agora não tem mais, mas é um momento muito delicioso, com música, entrelaços, que é com narrativas pessoais e bordados, também é o pessoal lá de letras que cuida. E esse programa de acolhimento linguístico acadêmico, que é um curso que é dado para o refugiado calouro. Eu já vou falar deles. A gente participa do Conselho Estadual dos Refugiados, Migrantes e Apátridas, que aqui é conselho, não é comitê, é criado por lei municipal, inclusive com a participação muito forte da cátedra, a gente foi fundamental, ainda quando era outro coordenador, o professor Gediel, para a criação do conselho, né? Então, a gente é o único estado que tem um conselho estadual hoje no Brasil, é por conta também da atuação do professor Gediel e da nossa cátedra. A gente faz parte da rede da mulher migrante, que a gente tem vários casos que eu já vou contar, que surgiu um novo projeto, e o Fórum do Trabalho. O MPT é um super parceiro nosso, além do Acnur. E então a gente tem uma cooperação com o MPT, onde a gente consegue verba para pagar bolsa para os alunos migrantes refugiados daí internos, né, da comunidade universitária. O projeto Amaro surgiu porque a gente começou a atender e se deparar com muitas mulheres migrantes violentadas dentro de casa. Depois, se tiver mais interesse, a gente pode falar, que é um projeto que está muito grande, cresceu demais, assim, a gente começou atendendo ali na Delegacia da Mulher, foi crescendo, crescendo, e agora a gente atende mulheres abrigadas num abrigo, que são mães, não têm crianças, mas né, já foram afastadas dos perpetradores da violência, e deu tão certo que a gente atende até as mulheres brasileiras. É muito grande esse projeto aqui, cresceu demais. Que daí sou eu e a professora Elaine, que é da Psico, que atendemos. Ainda a Psico tem Pequenos do Mundo, porque o pessoal, imagina, 15 turmas lá nas aulas de português todo sábado, começaram a vir um monte de criança junto, né? E aí começaram a atrapalhar as aulas, atrapalhar. E aí a gente criou a salinha das crianças. No começo era super informal a salinha, mas virou um projeto, porque começou a aparecer um monte de criança, com 2 salas, um monte de material didático, pedagógico e lúdico. É lindo esse trabalho. Pedi para a Acnur um ano aí para também financiar brinquedos educativos, tal, foi bem legal. Então a gente tem uma salinha equipada. Tem a clínica Psi, então faz atendimento mesmo. Tem o programa tutoria, que a psicologia, ela acompanha todos os alunos, migrantes humanitários, alunos do FPR, e o atendimento psicossocial.
Bom, aqui a gente tem umas publicações, mas são aquelas só que são realmente coletivas da gente sobre a gente, tá? Claro que cada professor aqui faz as suas próprias publicações nas suas áreas, mas justamente porque a gente não queria que ficar só nessa extensão de dentro para fora, assim, né? A nossa ideia era, claro, fazer todo esse trabalho para que a gente mudasse a universidade, a relação com os migrantes, né, que transformasse os nossos alunos não só em espectadores, mas que fossem agentes transformadores da sociedade mesmo com essa formação que a gente dá. Então, eu ensino direito da migração e refúgio. O aluno vai para a sala 28, ele, né, realmente deixa de ser só aquele aluno espectador. Mas a gente achava que a gente tinha que mudar a universidade. E aí que a gente tem as 4 resoluções, na verdade são 5. Uma que criou ocupação de vagas remanescentes, acho que essa foi uma grande sacada, foi a nossa primeira resolução, porque como a gente tem o PROVAR, que é o Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes, a gente viu que era uma forma de a gente conseguir mais vagas, e para o migrante que começou o curso no seu país não terminou, porque a gente sabe, né, os dados mostram em torno de 40% dos migrantes venezuelanos, haitianos, pelo menos iniciaram a formação, né, superior, e não tem a menor chance de entrar pelas vias normais de vestibular aqui. Então, a gente passou a conceder a vaga para eles terminarem os seus cursos, né? Aí, havendo vaga sobrando do aluno brasileiro, então, que desiste, a gente ocupa com migrantes refugiados, é uma parcela, enfim, tem um cálculo. Depois a gente teve a resolução da revalidação do diploma, que a gente tem um processo um processo que relativiza a apresentação de documentos, né? Isso foi aprovado pelo CEP, então não precisa ter toda a documentação, tudo traduzido por tradução juramentada, né? Toda a formação, todas as disciplinas com ementa, com bibliografia, biografia dos professores, né, que tem lá no Carolina Bora, a gente tem um formato nosso, só que compensa com provas daí. E às vezes os cursos fazem as provas muito difíceis. Isso é uma coisa que a gente está tendo que mudar internamente. A gente tem a resolução que criou o vestibular. Então, a gente tem um vestibular especial, que são 10 vagas anuais, e uma resolução que criou um primeiro ano diferenciado para o migrante humanitário e refugiado, que a gente chama de ano zero. Então, o primeiro ano deles é diferente dos outros alunos, porque a gente sentiu que se eles não tivessem mais aula de português, mais aula de direito, então eles têm aula comigo, para entender a formação mesmo, entender os valores brasileiros, entender o que são normas imperativíssimas do nosso ordenamento jurídico, que a gente não abre mão, né, o que realmente a gente faz em interculturalidade. Então, por exemplo, a gente discute lá os direitos, a Constituição, a lei de imigração, a lei de refúgio, mas a gente discute também por que pais não podem bater, né, fazer a palmada nas crianças, que ainda é uma prática de alguns países. Então, para dar também evitar muitos problemas culturais também, a gente tem esse curso, e a gente tem ainda psico e informática. E ainda assim, eles fazem aulas, algumas matérias no seu curso, mas não todas. Porque a gente viu o quê? O aluno era estudante de engenharia na Síria, aí vem, consegue entrar, aí ele chega e já faz 14 disciplinas, 10, 8 disciplinas no seu curso em português, sem o mínimo de orientação, não estava dando certo. E aí a gente, então, tem esse trabalho no primeiro ano, assim, de formação. A gente já tem esse curso de acolhimento linguístico acadêmico, que todo calouro faz 5 semanas de curso antes de começarem as aulas, que é um curso sobre a universidade e também linguístico. Mas não era suficiente, então a gente criou o ano zero. Tá? E é isso. Aí a gente ainda faz advocacy, que é um pouco o que vocês também fazem aí, que foi todo o trabalho para a publicação da lei de imigração, para mudar aquela exigência do CELP-BRAS para naturalização, a própria lei estadual que cria a política migratória do Paraná e o Conselho. Também a gente tentou atuar. Para eu não cansar demais vocês, eu queria só mostrar
um pouquinho, um outro slide. Ver se vocês conseguem ler aqui. Nas aulas do ano zero, a gente... Nessas aulas de português, a gente tem uma professora que dá o português acadêmico, né? Mas ela faz um diário acadêmico. Então, isso já há muitos anos. Antes de ter o ano zero, ela já fazia isso. E ali eles têm que contar sempre um obstáculo ou um desafio que eles viveram naquela semana. E isso aqui é um pouco para mostrar porque a gente fala, criamos tantas vagas, tal, mas é um pouco da realidade que eles vivem dentro da UFPR. Então, aqui tem algumas narrativas que mostram um pouco como é difícil a vida de um migrante refugiado no espaço universitário. Vou ler aqui, ó. A falta de palavras, eu não consegui entender as matérias. Não alcancei a entender causa de nível de meu português. Nessa semana de cada aula que assistia, está me deixando muito orgulhoso de mim mesmo. Eu estou me retornando de uma forma animada, justamente para atingir o meu sonho. Esta semana é uma semana bem difícil, é a semana aonde eu devo me colocar à altura para enfrentar meu pior inimigo, a língua portuguesa. A convivência entre os alunos é muito ruim, não sei, ou não vou dizer se é preconceito ou não, mas quando tenho trabalho para fazer em grupo, sempre sobrou eu e a outra haitiana. Eu fui atendido com carinho na biblioteca da universidade hoje. Fiquei surpreso. Foi me ajudar a fazer cadastro liberado de usar os computadores. O professor diz que se você não pode entender, não ficar. Vai estudar português. Enfim, eu não quero terminar minha fala com uma visão assim tão triste, mas essa é a realidade. Então, assim, só fazer a extensão e só criar ações afirmativas não é suficiente. A gente precisa mudar também a universidade internamente. Por isso que a gente criou, e ali no slide tinha, no lado direito, as nossas campanhas. Então, Vozes e Culturas na UFPR tem lá no YouTube, tem 2 vídeos que a gente fez que chama Vozes e Culturas na UFPR, que foi também com essa intenção, quando eles realmente falam o que eles vivem na universidade. Recomeços são possíveis, também isso está no livro, tá? No livro do Akimura ali, que aí a gente fez, então, recomeços são possíveis quando foi feita a matrícula dos calouros, e aí entraram os migrantes refugiados também. E agora a gente conseguiu, ano passado, pela primeira vez, desde 2013 tentando, fazer cursos de capacitação do servidor no UFPR, os técnicos e os professores, sobre como atender o migrante refugiado. E daí esse curso agora vale para aquelas progressões dos servidores, né? Os nossos professores são pagos, porque a gente fez muito curso para servidor, mas sempre voluntário, ou seja, de novo, os mesmos professores que coordenam todos esses círculos concêntricos aí que a gente colocou, ainda fazendo formação de servidor. Então, agora a gente entrou no fluxo dos cursos oficiais da Projeto. Então, isso também foi um grande conquista que a gente teve o ano passado, para a gente, aos poucos, mudar essa situação, né, de xenofobia, de preconceito, que eles vivem no dia a dia dentro da UFPR. Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Essa é a nossa tentativa aí da realização desse trabalho de uma ação política, pedagógica, né? Não é só pedagógica, mas é política, que você tem que ficar, né, criando esses espaços, né, e que é um pouco da atividade expansionista, para que ela seja emancipadora, né, libertadora, que possa, enfim, permitir aí a autonomia e elevar também a autonomia desse cidadão, né, que não é um cidadão nacional, mas é um cidadão, e elevar pensamento, né, também, além desse senso comum. Acho que é isso que tinha para hoje. Obrigada pelo espaço, estou à disposição. Muito obrigada, Tatiana, por ter compartilhado essa riqueza de experiências da universidade. Que bom poder estar nesse momento aprendendo com vocês também. Notei muitos pontos de contato, não é por acaso, sem dúvida, né?
lidamos com dilemas que se reproduzem, que se pronunciam em qualquer lugar, mas, claro, todos eles situados acontecem de um jeito específico. Fiquei muito interessada em saber mais sobre vários pontos, mas eu quero abrir assim a possibilidade de conversar para o pessoal que está aqui conosco, né? Então, gente, se vocês quiserem escrever pelo próprio bate-papo questões para a professora Tatiana, podem escrever, fiquem à vontade. Posso vocalizar essas interpelações, mas seria ótimo se vocês pudessem ligar a câmera, microfone, para a gente conversar um pouquinho, né, nessa meia hora restante aqui do nosso encontro. A professora Tatiana dá aula às 18 horas, então nós temos um limite aqui, um teto também. Aberto, então, considerem aberto o microfone, a câmera, nossa roda de discussão aqui. Enquanto vocês vão se preparando, então, eu quero pedir para a professora Tatiana, vou trazer uma questão. Professora Tatiana, eu queria que tu comentasses, assim, tu trouxeste um panorama incrível de como a cátedra vem atuando na universidade. Queria que tu comentasses com a gente uma ação em específico, que tenha te marcado de maneira singular, e dissesse por quê. Assim, essa é uma questão. Talvez uma atuação em um projeto que te marcou especialmente em toda essa tua experiência. E a segunda, algum dilema específico, um desafio, né, que fazer extensão com imigrantes humanitários e refugiados tenha te colocado, que exigiu uma rearticulação, enfim, desafios específicos desse tipo de extensão que esteja se colocando para ti e que tenha demandado uma resposta em especial. Agora você me pegou, né? Porque, assim, imagina, o tamanho do nosso trabalho e sobrecarrega muito, mas, assim, o pessoal gosta muito do que faz. E, claro, eu falei pouco aqui dos alunos, mas os estudantes são fundamentais, né? E tanto que a sala 28, no começo eu ia todo dia, depois passei a 3 vezes por semana, 2 vezes, no final ia quando dava, assim. Porque tinha sempre aluno de manhã, de tarde, de noite para atender nessa sala, né? E acho que isso é importante falar. E isso em todas as áreas. As aulas de português são feitas por alunos de letras, né? Do mestrado, da graduação, mestrado, doutorado, mas são alunos, né? Claro que tem os professores que coordenam, mas... Então, isso é muito legal. Eu acho, assim, o que eu mais gosto de orgulho, assim, é a literatura de refúgio, né? É um momento muito especial, porque os professores... Primeiro, eles trabalham com os alunos quais são os textos que eles querem trabalhar, né? De autores dos seus países. Aí isso vira, na aula de português, o tema, né? Eles trabalham o tema, né? Enfim, aprendem a declamar a tal da poesia. Eles fazem a tradução do português, então vira um outro exercício. E aí as professoras, elas geralmente fazem ali no Paço Municipal, que tem uma sala linda lá, e sempre traz música, e daí vem músicos dessa nacionalidade, então assim, é meio temático, então foi dos sírios, depois haitianos, às vezes mistura, mas é um momento muito especial. Eu gosto muito de literatura, e o pessoal vai arrumado, vai com roupas típicas, às vezes tem comida típica, enfim, é muito especial esse momento. E eles dão para a gente daí os textos com a tradução, as professoras reproduzem, é muito gostoso. E depois eu sempre cito esses textos nos trabalhos, porque é muito legal. E então esse eu gosto muito, e a gente também, na semana de ensino, pesquisa e extensão, vocês devem ter aí, eu acho que essa semana não, que aqui a gente chama CIGEP, né? Não, esqueci o nome. Acho que Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Enfim, que tem o EVINS, tem a extensão. E no último a gente teve um grande festival e a gente atuou muito fortemente. Então, assim, no festival a gente teve oficina de salsa, que quem deu foi o aluno engenheiro da engenharia. Foi maravilhoso, ele é muito bom. Todo mundo na parte da reitoria aprendendo salsa.
A barraquinha das comidas dos migrantes foi a mais procurada, porque tinha comida muito diferente, muito exótica, e sempre, né, atendido por eles. Então, foi muito legal. O reitor não saía de lá, foi um espaço muito especial. Tinha degustação de bebidas típicas. Foi um momento muito legal. Além deles estarem também apresentando as suas ICs, os trabalhos de extensão. Então, foi muito especial. E eu acho que o grande desafio é linguístico. Então, quando você está ali na sala 28, se fazer entender, né? A questão intercultural é muito forte. Então, o que a gente começou a ver? Nas aulas de português, os professores já perceberam isso, né? Que muitas haitianas não falavam, e quem falava eram os haitianos no lugar delas. Então, a gente separou os casais, os irmãos, os primos. E ali na sala 28 também, a gente via que elas não falavam. Daí eu falei, olha, para as meninas, principalmente, vocês vão atender as mulheres, vocês estão proibidos de deixar o homem falar. Elas que vão falar, elas falam, não sei português, falam em creole, a gente traduz com o Google, tem gente sempre que aprende, a gente dá aula de creole também, tem um haitiano que no sábado à tarde oferece aula de creole para brasileiros. Então, acho que essa diversidade da língua, da cultura, é sempre uma questão muito delicada, né? Porque você não pode fazer aquilo que o professor fez, de falar, sai daqui, vai estudar português, depois você volta, né? Imagina. E a questão intercultural também não é uma questão fácil, né? Trabalhar a interculturalidade não é fácil, porque nessas aulas que eu dou para os calouros, a gente tem embates muito grandes, por exemplo, com a questão do trabalho infantil ainda e da palmada, né? Porque eles acham que ela é educativa, né? No Haiti, por exemplo, tinha o Restavec até algum tempo atrás, que era a instituição da criança trabalhar. Então, você, né, não pode trabalhar isso assim de uma forma tão radical, mas também você não, né, não pode passar a mão. Até porque a gente tem várias crianças aqui que foram separadas dos pais por conta de terem levado palmada. Daí o Conselho Tutelar não sabe trabalhar isso fora da área criminal, né? Daí a primeira medida já é afastar a criança, enfim. Essas questões linguísticas e culturais são, acho que, as mais complexas, assim, que mais exigem um cuidado nosso, uma atenção redobrada. A questão da violência com as mulheres também. Enfim. Acho que é isso. Não sei se o pessoal está com intimidade de fazer a pergunta. Obrigada, professora. Estão demorando aqui para fazer as questões? Gente, fiquem à vontade. Vou abrir aqui, então, para dar um oizinho. Carol, bem-vinda. Obrigada. Oi, Carol. Que gostoso estar aqui. Então, Tatiana, fiquei te ouvindo bem encantada, assim, eu além de, enfim, tá entrando com a Pamela aí em alguns percursos pelas discussões mais ligadas ao direito à cidade, à moradia, eu estou na coordenação do curso de psicologia, né, na coordenação da Congrade. E a gente aí tem uma estudante refugiada e tem feito um movimento de abertura, assim, de buscar receber mais, né? E é um curso de psico, ele tem uma preocupação muito grande, assim, de acompanhar todos os seus alunos, né? A gente cria várias estratégias de reflexão sobre as potencialidades que os alunos trazem para o curso, assim, né, a partir das suas diferentes origens e busca, inclusive, reinventar o próprio conhecimento psicológico a partir das coisas que eles trazem, assim, né, porque ele não dá conta, assim, né, ele mostra as suas limitações também a partir desse contato, né. Mas estava pensando essa semana, um colega me ligou e disse, ai, Carol, eu estou numa situação aqui, porque tem uma aluna que ela copiou um trabalho, ela copiou trechos da internet do trabalho. Ela tinha me mandado um primeiro com português horrível, e daí eu disse para ela que estava muito complicada a escrita, que eu não estava conseguindo entender, e daí agora ela fez isso, o que eu faço? Porque é plágio, daí eu disse, amigo, é a fulana, daí ele disse, daí eu disse, então, desculpa, foi um erro nosso, porque normalmente todo início de semestre a gente chama os professores, né, explica, enfim, faz uma conversa, trabalha toda essa situação com aqueles professores que vão receber, né, os estudantes, enfim. E a gente não fez esse semestre por causa da pandemia, né? E aí eu disse, pensa o nível, o quanto a gente pode estar violentando essa pessoa, assim, né? Porque
provavelmente ela deve estar perdida na aula, né? E perdida. E daí ele, Carol, mas como é que a gente trabalha isso então, né? Porque é muito difícil também, a partir de... Uma coisa é a gente estar em sala de aula, e daí a gente consegue enxergar e ter um contato, né? E conseguir saber a medida entre chamar para perto e não ser invasivo, assim, né? Então, que eu acho que esse também é um desafio, assim, né? O quanto a gente tem condições de criar ferramentas nesse momento, assim, que a gente, né, não tem tanto jeito de conseguir medir, né? Ou vai, chega junto, ou aguarda, né? Então, enfim, assim, daí a gente, desde essa conversa com ele, tem um pouco se perguntado sobre isso, assim, né? Como é que a gente mede, constrói estratégias, enfim, né? Tanto dentro do curso para melhor acolhê-la e não deixar que situações como essas aconteçam de novo, assim, né? Uma falta de cuidado nossa também, e bom, também ela talvez não tenha sentido constrangida de dizer, né? Enfim. Mas aí, te ouvindo, eu fiquei pensando no mundo de coisa que a gente pode, assim, né? Fiquei super inspirada, acho que mais contar essa história e te dizer isso, assim. Mas que bom, Carol. Fico feliz de saber que também é uma inspiração, mas que não é fácil, né? Você vê quantos anos a gente levou para instituir o ano zero. E aí o ano zero a gente criou e já veio a pandemia. Então, também não foi aquela criação. Eu já não consegui, por exemplo, fazer com que o calouro já tivesse só 2 matérias do curso e já fosse automático a matrícula. Então, tivemos que fazer tudo manual, sabe? Então, assim, tem muita coisa para a gente aprofundar. Mas é fundamental esse acompanhamento. Então, a gente tem a tutoria da Psico, que faz a tutoria dos 119 alunos migrantes humanitários e refugiados que a gente tem. Então, mas aí também são alunos, as meninas lá, a maioria é menina, mas enfim, tem os alunos em geral da Psico que fazem acompanhamento. Então, cada um sabe quem é o seu contato na Psico sempre que tiver problema. E envolver as pró-reitorias, que é uma coisa difícil, né? Essa questão do plágio é muito sério e tem muitos migrantes que a gente não consegue. Eles fazem isso no curso de acolhimento linguístico acadêmico. Depois, no ano zero, a gente repete, vira e mexe, a gente sabe que teve plágio. Né? Não, os brasileiros também fazem, né? É verdade. Mas parece que o migrante ele tem menos ideia das consequências, assim, né, da vida acadêmica. Isso é muito sério. Então, não é só com vocês. Mas esse acompanhamento é fundamental, porque eles se sentem muito isolados. A gente fala que é o dia da marmota, que tudo se repete sempre. Então, assim, eles não entram no grupo de WhatsApp da turma, ou quando entram e eles fazem uma pergunta, não respondem. Ninguém quer fazer trabalho de dupla ou trabalho em grupo com eles. Eles ficam completamente isolados. Se eles têm algum colega, é outro migrante. Né? Então, você imagina, é muito ligado à ideia de sonho. A gente tem um outro vídeo, também está no YouTube, Somos Todos Migrantes, em que a gente pediu para cada um deles falar, é bem antigo esse vídeo, acho que é 2014, mas a gente pediu para eles falarem um sonho, um medo, mais uma outra coisa lá. E o sonho, eles falam, é estudar, estudar, estudar. Isso é detectado até em pesquisa empírica, assim, que o haitiano está muito aqui para estudar, e é muito claro isso quando a gente, né, trabalha com ação afirmativa. E aí você, né, dá um pouco da esperança de realizar esse sonho, e eles entram ali, que é uma cova dos leões, assim, né, que é um ambiente super hostil, né, com muita xenofobia. Hoje já não pode falar muito invisível, mas é isso que eles se tornam numa sala de aula, né? Os professores são grosseiros. Tem uma aluna que ela fala que um professor, nas 4 provas do ano, falou assim para ela, a prova é em português, falou para a turma, assim, sabe? Entregou para ela, falou, a prova é em português, viu? Sendo que é venezuelana, qual o problema de ter um pouco de palavras que terminam em espanholado, assim? Que é uma ótima aluna que a gente tem da veterinária. E ele grita isso. Então, ela se sente constrangida cada vez que ele oferta a prova e vai lá para o fundo da turma e grita, a prova é em português, viu? Então, assim, a formação é muito complexa. E há muita resistência. Hoje eu estou com um problema muito sério no COPLAD, no nosso Conselho Superior, de um professor que está resistindo a passar lá
o nosso plano, enfim, não é fácil, a resistência tem bastante, acho que está aumentando mais, né, o nosso governo é um pouco xenófobo e isso está repercutindo, está dando mais margem ainda para a xenofobia. E tem a prática do racismo, que está muito forte junto, né? Então, a diferença do tratamento do refugiado sírio para o haitiano, né, do venezuelano, em relação aos africanos, em geral. Mas, assim, acho que a gente tem que resistir, porque são seres humanos, né, maravilhosos, a interculturalidade, tanto que a Pamela falou, me fala um momento mais legal, eu falo, é o momento da interculturalidade, né, que é uma via de mão dupla, quando as culturas se dialogam, né, e uma não se sobrepõe à outra, e isso é interculturalidade na prática, então a gente tem isso, o nosso aluno enriquece muito, os professores enriquecem se souber aproveitar, né, e eles têm muito potencial, porque eles já vêm com uma formação boa, né, o Brasil não precisou investir neles, já vem prontos, é só dar o espaço na universidade, e por que não desenvolver isso? Mas tem que resistir, né? Não é fácil, e essa questão metodológica e de citação pega um pouco, acontece muito. Inclusive, porque a gente tem ação afirmativa em alguns programas de mestrado, doutorado, e de vez em vira e mexe tem um pouco de problema com isso. A nossa leitura foi que, inclusive, tipo, o próprio professor acabou provocando isso, no sentido de ter... Tipo, foi uma tentativa de, bom, então tem aqui um bom português, né? Já que tu quer, vou copiar aqui, jogo ali, tá tudo certo, né? Exatamente. E é isso, né? O quanto a gente força, e daí, bom, a pessoa incorre numa coisa que foi um erro que a gente também provocou ali, de não saber, né? Não, e o potencial de um profissional da psico bilíngue, trilingue, né? Imagina. Porque tem toda essa questão da dificuldade, né? De você fazer atendimento e escuta em outra língua, tal. Se você tem um profissional desses ali formado, ele pode fazer toda uma atuação nessa área, né? Para os próprios outros migrantes, refugiados, enfim. Aproveitar esse potencial. Tudo bem, vai errar um pouco de português, mas enfim. E de pensar num português que se reinventa, exatamente, né? Que tá aberto para essas intervenções múltiplas, um português acreolado, um português espanholado, né? Essas zonas de fronteira que vão se criando, né? Sabe, Tati e Carol, enquanto vocês falavam, eu ficava me lembrando também de uma experiência com uma imigrante mexicana que defendeu a sua tese de doutorado, ela não entrou por nenhuma seleção especial, ela vem com um convênio, convênio da OEA, bolsista pelos convênios da OEA, e ela defende a sua tese na antropologia social aqui da URGS, e a tese é escrita, e ela diz, em portunhol. Então, com o orientador dela, eles criaram condições para que isso se colocasse daquele jeito. A tese é em portunhol. Então, quando a banca pega a tese para ler, isso já está colocado na introdução, isso é defendido como uma metodologia, ou seja, isso não está por descuido, isso não está porque ela não aprendeu bem, isso não está porque passou do orientador, isso está como decisão ética, política, metodológica, né? E que interessante a gente ir pensando nisso. Quando tu falas, eu fico pensando, eu também sou uma defensora, assim, de que a presença de toda a diferença é mais mundo para a universidade, é uma Com possibilidade certeza. dessa estrutura se reinventar, né, Tati? E a língua está viva, né? Isso, e a língua é só um ícone a partir do qual a gente fala de tudo, né? De como a gente pode reinventar as nossas estruturas a partir dessa comunicação intercultural mesmo. Exatamente. Né? Na questão da língua, a Lélia Gonçalves, ela falava que a importância do português ser uma língua aberta e acolher a língua dos negros, a língua de quem foi escravo, de quem foi quilombola, que ela chamava de pretuguês, né? Em vez de português, português. Eu acho que é isso, a gente tem que trazer esse pensamento para a questão da migração. Isso. E agora a gente está lidando com... Você que escreveu ali, né, o português. Foi. Os estudantes indígenas nos colocando, assim, nos reivindicando, por exemplo, a possibilidade de entregar seus TCCs oral, gravado. Isso também aparece, né? Então, acho que isso vai nos colocando questões e a universidade vai tendo que estar à altura de respondê-las, de uma maneira que não seja um retorno ao colonialismo, né? A gente Exatamente. tem a possibilidade de fazer isso agora. E que lindo ver como isso tem sido feito em universidades públicas brasileiras a partir dos teus relatos. Agora eu me lembrei também, a gente aqui
Tati, para compartilhar contigo também, conversar um pouquinho, trazer as nossas experiências com o pessoal. Eu quero muito saber, se não sou eu que falo. Temos vários, vamos conversar em outros momentos também, mas remetendo na nossa semana de formação anterior, que foi com o pessoal da Atenção à Saúde do Imigrante, da Secretaria Municipal de Saúde. Foi um projeto tão lindo, tão importante, tão relevante. A gente tinha um núcleo dentro desse projeto, éramos nós, então, como NEP Migra, a Secretaria Municipal de Saúde, através desse pessoal que trabalhava com saúde do imigrante, e a gente colocamos mais um agente, mais um ator aí na roda, que era um grupo de tradutoras interculturais. Esse foi o termo que a gente utilizou, que é o termo do Boaventura de Souza Santos, né? Na Ecologia de Saberes. Tradutoras interculturais, que estavam ali não só para fazer a tradução para o creole dos materiais que iam sendo colocados, mas para ajudar a pôr a discussão, a pôr a própria formulação dos materiais em termos culturais apropriados, né? Então, a gente começou a discutir as temáticas dos eixos, que o pessoal da saúde, maravilhoso, assim, o pessoal técnico da saúde trouxe. Vou trazer o caso específico, assim, da questão do eixo de violência contra a mulher, né? Começamos discutindo a questão de violência doméstica. A ideia era fazer uma cartilha com relação à violência doméstica. E as mulheres imigrantes, eram mulheres imigrantes, 4 tradutoras interculturais. A gente conseguiu, com a Secretaria de Saúde, a possibilidade delas serem remuneradas, então elas tiveram bolsas para fazer a tradução dos materiais. Isso eu queria te perguntar também, como é que vocês trabalham com isso? Se vocês conseguem a remuneração dessas profissionais imigrantes envolvidos nas atividades de vocês, e como, para a gente compartilhar estratégias. E elas, bom, a gente demandando, então, a questão da violência doméstica, elas dizendo, isso acontece sim, mas, gente, tem outras violências aí que estão acontecendo, violência institucional, a mulher vai no sistema de saúde e ela está sendo extremamente violentada, e começavam a colocar isso como pauta central. Então, elas dão um giro naquela pauta, a gente querendo falar de violência doméstica, e elas fazendo aquilo que a Angela Davis e a Patricia Hill Collins, a Chandra Morrante, enfim, as feministas não brancas, né, as indianas, as negras estão nos colocando, em vez de ficarem pensando em salvar as mulheres negras de seus homens negros, né, vamos pensar em como o Estado de vocês, racista, produz uma violência da qual elas não conseguem se desviar de jeito nenhum. Então, elas nos colocando, gente, na hora de receber atendimento, isso está sendo terrível. Fantástico isso. Né? E aí a gente reposiciona, e o pessoal da saúde maravilhoso, com uma sensibilidade e abertura para fazer isso também, recoloca-se o material e a gente deixa de fazer uma cartilha contra a violência doméstica e a cartilha vira uma cartilha para violências de vários níveis. Institucional, racista, né? E também a doméstica, ali uma partezinha dela, porque isso também tá na vida, né? Então, dando condições para que essa mulher consiga pensar e acionar redes de apoio para contornar, para fazer frente a todas as formas de violência com a qual ela se vê interpelada, né? Então, só para te trazer assim, uma questãozinha. Com a gente aconteceu, acho que um pouco diferente. Um dia ligaram, que sempre ligavam para a universidade para fazer a tradução já ali na delegacia da mulher, quando a mulher já tinha sido violentada, e não tinha ninguém para ir. Tinha ninguém para ir, ligaram para mim e falaram, deixa que eu vou, moro aqui pertinho aqui da minha casa. Aí fui lá na delegacia, era um caso muito escaposo. A mulher nem tinha chegado ainda, porque ela estava no hospital evangélico, que era de queimaduras aqui, porque ela tinha sido jogado ácido, enfim, mas ela não falava nenhuma palavra de português, não tinha RNE. E o companheiro dela já tinha outro caso em que ele violentava outra namorada lá, o caso estava lá na delegacia também, era ele, né? Então, mais de um relacionamento, que é muito comum. E aí eu fiz lá todo o trabalho, encaminhei ela para psicóloga, e ela já ficou ali aqui a Casa da Mulher Brasileira, não sei se tem aí, mas aqui já tem o abrigo tudo junto ali. Daí eu fui com ela pro abrigo e aí eu falei, escolhe qual cama você quer. Daí a mulher já chegou com um lençol, fiquei um tempão com ela ali, daí uma assistente social falou, professora, a senhora não pode ficar aqui, de jeito nenhum. Tá passando o trem aqui na minha casa, ele é barulhento. Por quê? Porque eu falei, mas por que eu não posso ficar aqui? Eu vim com ela, tô acompanhando. Ela falou, não, é que tem aquele outro caso ali que a delegada está tratando e é de tráfico de mulher. E provavelmente cárcere privado.
Aí saí, aí fiquei com aquilo na cabeça, né? E daí liguei para nossa colaboradora, que é a procuradora do trabalho, a doutora Cristiane Balqueiro, e a gente tem um acordo com o MPT, e daí o MPT, ele passa alguns valores de taxas, de multas, de ações coletivas, trabalhistas, enfim, para a universidade. A gente transforma em bolsa para os migrantes e refugiados, mas eles têm que ser alunos do FPR. Não é para esse pessoal da extensão do sábado à tarde, por exemplo, né? E eu sei que algumas cátedras também já conseguiram emenda parlamentar, que daí transformam em bolsa. Mas, enfim, daí a doutora Cristiane falou assim, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente começou, e a gente começou a anunciar, e chegou muito caso doméstico, mas a doutora Cristiane, quando ela recebe daí a denúncia que envolve mulheres nos ambientes de trabalho, ela nos chama também. Então, as meninas da Amar já foram fazer inspeção com ela em fábrica. E, então, também saiu daquele ambiente só doméstico. A ideia inicial era essa, mas tanto que agora a gente está trabalhando com abrigadas, então mudou também, que são mães, enfim, tem uma série de outras abordagens aí que a gente está fazendo. Então, isso é muito rico da extensão, né? We made the road by walking, né? Como se fala, você vai fazendo no trajeto, porque é impossível você conseguir antecipar tudo, planejar. Bem isso. Exato. Mas é uma delícia vivo, também, né? Porque, exatamente, a gente aprende muito. Meus alunos falam, nossa, professora, não tem nada a ver com o que a senhora ensinou lá da convenção. Eu falei, pois é, né? Exatamente esse. Consegui meu objetivo, né? Uma coisa é a convenção, foi discutida lá na ONU, em Genebra, né? Outra coisa é o chão ali na sala 28. Que lindo, que importante. Mas essa questão de fazer o convênio com o Ministério Público do Trabalho é bem legal. Ó, a Vivian tem que sair. Imagina, Vivian, obrigada. Estou à disposição. Ai, achei maravilhosa essa possibilidade. Já está anotadinho aqui. Tem no nosso site lá da UFPR, no CIGEA, que é o Sistema de Gestão dos Acordos, tem lá o modelo do nosso, né? Claro que vai ter que fazer. Primeiro tem que achar um parceiro aí dentro do MPT e tal. Uhum. Mas depois deu tão certo que outros procuradores nos chamam para indicar valores, porque daí tem a universidade, que é centenária, né? Tem toda a forma de prestação de contas. Então, é mais fácil você ser uma instituição federal, né? E eu não passo nada, eu, por exemplo, não ganho nada, ninguém, assim. Então, é só para bolsa. Repasse direto para eles. E esse ano que eu estou passando para alguns brasileiras, porque a gente está atendendo mulheres brasileiras vítimas de violência, né? Como eu falei, cresceu demais e saímos do nosso escopo. Olha só onde que eu fui parar. Nosso escopo das mulheres só migrantes, porque a gente atende 3 abrigos. É importante também. Isso esse dado que tu traz é preciosíssimo, Tatiana. Tem uma das coisas que também me inquieta, eu acho muito precioso, porque me inquieta o fato de que quando a gente está trabalhando com população migrante e refugiada, às vezes a gente se coloca nesse lugar, né, de quem consegue ver os dilemas, as tensões, os desafios que estão sendo vivenciados por essas comunidades, né? E ali onde a gente consegue ajudar, ali onde tem uma violação de direito acontecendo, mas dificilmente a gente consegue fazer o caminho de volta, né? E localizar como, às vezes, nós, que nos colocamos como, muitas vezes, sujeitas emancipadas de muitas formas, né? Do lugar privilegiado dos nossos CPFs, do nosso endereço fixo, né? E o fato dessas mulheres imigrantes refugiadas estarem nos colocando de novo isso na ordem do dia, estarem reposicionando, estarem nos dando novos ângulos para olhar para problemas antigos, como isso é importante fazer, conseguir construir esse caminho de volta, né? Para que a partir desses problemas compartilhados a gente consiga dar conta da gente também, né? Exatamente, Não, com certeza. Isso é fundamental, isso eu vejo com os alunos, eles falam isso, né, professora? Hoje eu sou quem eu sou, né? Aquilo que eu vivi na sala 28 me constrói, assim, né? Faz parte da minha formação, e isso, acho que a universidade tem que fazer isso, né? Tem que ter um chacoalhões. Eu falava essa semana com alguns alunos, uma tópica que eu estava dando, o que vocês vão fazer com o ensinamento que vocês estão recebendo, né? Com tanta formação, para que você vai usar isso na tua vida? Uhum. Então, isso que a gente tem que plantar mesmo, essa sementinha. Isso.
Gente, assim, mais uma questãozinha rapidinha, acho que a gente tem condições de fazer, para a gente acabar às 5h30. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, alguém quiser aproveitar essa oportunidade preciosa aí para conversar, falar alguma coisa. Mas que bom que vocês fizeram enquanto eles fazem a pergunta. Que bom que vocês fizeram esse trabalho com o pessoal da saúde, porque isso é bem importante, né? Sim, E é muito difícil, eles são muito fechados. Imagine, a nossa cátedra foi conseguir o curso de medicina, acho que uns 2, 3 anos atrás. Assim. Mas eu fiquei super interessada nessa experiência com o curso de medicina. Que chama desafio. Caminhos do SUS, porque eles ensinam o letramento em saúde para o migrante. Então, o que é vacina, o que é doença tropical, o que é o SUS, como que você vai, como que você pega, não tem atendimento. Eles nos orientam quando a gente tem uns casos meio escabrosos, a gente liga assim, ai, Davidson, me ajuda, liga pro pessoal. Mas a formação deles, a ideia deles é de formação mesmo, né? Sim. Aqui, essa ação que a gente fez junto com a Rita e com o pessoal da saúde, então, construiu materiais para acesso aos imigrantes, o SUS passou por isso, mas também para a formação dos profissionais de saúde. Foi uma outra vertente. É fundamental, né? E para a tentativa de uma aproximação assim intercultural também, né, para que se entendesse um pouco mais da realidade haitiana nesse caso, né? Claro. A gente faz muita ação. A Rebeca está chegando, só um minutinho. A gente faz muita ação com a Secretaria da Saúde. Como a gente está no CERMA, tem todas as secretarias governamentais, né? A gente faz muita tradução. E uma das traduções de uma cartilha gigante que eu pedi para um aluno haitiano nosso fazer, do direito, agora ele já se formou, virou o TCC dele, ele conta a experiência de como foi fazer essa tradução, e aí na banca ele começou, já ainda era presencial, ele já começou contando o quanto ele se transformou por ter feito aquela cartilha, porque ele não sabia que ele tinha que fazer tanto exame de sangue, e ele detectou um problema lá dele no rim, não sei o que, por conta de ter feito a cartilha, assim. Então você vê como que a gente realmente precisa dessa formação do cidadão, né, do cidadão que usa o SUS, assim. E foi super legal, chama Daniel Felice, tá também lá na página da UFPR, mas daí lá na biblioteca de teses, né? Isso é muito legal também. Sensacional. Bom, então, para a gente terminar, a gente ouve a Rebeca Bernard. Rebeca, que é a nossa mestranda haitiana em Sociologia, é tesoureira da Inteso, que é a Associação Protagonizada por Imigrantes. Rebeca, querida, tá contigo a palavra. Isso. Boa tarde, gente. Não consegui abrir a minha câmera. E daí eu vou ficar assim, falando. Parabéns, professora Tatiana. Parabéns pela coragem que você tem em se dedicar na pesquisa de um caso assim, tão sensível. E também fiquei muito contente de ouvir alguns relatos dos imigrantes. E isso, estou com vontade de chorar, mas é de rir também para ver como que os haitianos estão enchendo as faculdades daqui no Brasil. Obrigada, professora Tatiana. E eu tenho uma Rebeca, pergunta. Querida, eu que agradeço você, a tua participação, que bom ter você aqui com a gente hoje e saber que você está aí no mestrado, parabéns, eu sei que não é sem enfrentar inúmeros desafios, né? Que uma mulher haitiana chega num mestrado numa universidade federal, parabéns mesmo. Muitos desafios, mas eu vou superar todos, já superei. Eu tenho uma pergunta para você. Segundo você, um tal professor que pediu ao aluno de ficar em casa, ele não deveria estar nesse espaço? Deveria? Tal professor assim. O que você pode me responder a respeito Você tem razão, Rebeca. Primeiro a gente pergunta, né, que tipo de professor está numa universidade que fala isso para um aluno, né? Mas assim, eu fui coordenadora do curso nos últimos 2 anos, coordenei o curso de Direito, assim, e posso também já afirmar que não acontece só com o migrante, né? Isso acontece, inclusive, na Faculdade de Direito, em relação a negros e negras, pessoas com deficiência, indígenas. Infelizmente, a universidade no Brasil
Rebeca, ela foi criada por uma elite para uma elite, né? O nosso reitor, ele sempre se orgulha de uma foto que tem lá na nossa sala da memória, que são os 5 grandes fundadores da pedra fundamental da UFPR, né? Um era médico, outro era advogado, outro engenheiro, tal. E ele se orgulha daquilo, e aquilo, quando ele fala, me dá até uma coisa, assim, fala assim, mais brancos homens proprietários, né, de uma elite curitibana, que criaram uma universidade justamente para afastar, né, quem não tem esse perfil. E é muito difícil desconstruir. Você vê, a Universidade Federal do Paraná tem 107 anos, acho. 8, não sei. E ainda tem professores que falam isso, vai estudar português, né? Como se a língua portuguesa nossa fosse, né, uma coisa maravilhosa e perfeita e ninguém pode vir imacular esse dom aí, essa coisa imaculada. E um professor não deveria estar aí. Um professor que fala isso, vai estudar português, né, não devia estar. E é um problema. Uma coisa que nos ajuda muito, já falando para os outros professores que estão aqui, é que a UFPR tem uma superintendência, chama CIPAD, de políticas afirmativas, CIPAD, Superintendência de Inclusão, Política Afirmativa e Diversidade. Então, a CIPAD nos ajuda muito, inclusive para denúncias, mas a própria CIPAD tem dificuldade, que é o que fazer com um professor que fala isso, né? Que age dessa forma, que desconta a nota por causa de detalhes de português, num ambiente que é tão plural. E isso é uma coisa que a gente ainda precisa rever. A gente sabe, como a professora Bruna tem esse diário acadêmico, a gente sabe qual professor, em qual matéria, de qual curso, tem esse tipo de atitude, né? Mas que acaba não se transformando em nada, né? Então, acho que a gente realmente tem que começar a repensar como mudar essa mentalidade, mas também talvez ter algum tipo, né, de repressão, de punição a quem faz isso, porque para mostrar que a universidade é um espaço seguro para essas pessoas, não só migrantes, mas todas as pessoas que se sentem vulneráveis, né? E nos Estados Unidos tem uma instituição... Pode falar. Alguns meses atrás, estava assim, desanimada, muito mesmo. Mas quando pensei em desistir, como a professora Pamela, que é a minha orientadora, ela me aconselhou muito. Ela, não pode ficar assim, porque os negros todos sofrem assim. Mas fiquei muito assim, inconsolável. Até escrevi. Cada coisa escrevi. Cada coisa assim, que quando eu fiquei desanimada assim, contei para a professora Pamela e depois ela disse, não, Rebeca, pensa assim, mas é uma luta, professora Tatiana, é uma luta. Eu sei que não sei quando isso vai acabar, mas nós negros temos que falar, temos que escrever para contar a nossa submissão intelectual. Às vezes, mesmo os professores que estão falando o racismo, não tem que ter, eles mesmos estão praticando isso. Mas a gente tem que superar isso, porque um dia tem que acabar. A professora Pamela sempre me fala disso. E daí fiquei muito feliz quando alguém tem outra pessoa experiente que sabe dar, como dizer, estender a mão. Assim, ela disse, tu tem outros haitianos também na associação para ajudar. Tu não pode ficar assim. E pensei assim, é verdade, eu tenho muitos para instruir, né? Para ensinar. Assim, e isso que estou passando, eu vou transmitir para outras pessoas também da minha terra, né? Os meus conterrâneos, contar que eles também podem chegar onde que eu estou aqui hoje. Obrigada, professora Tatiana. Obrigada, professora Pamela também, né? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Rebeca. Só de te ouvir aqui, mesmo sem olhar sua carinha, já estou aprendendo muito, porque é muito fácil, né? Falar, não
para o branco no Brasil falar não sou racista, ou ensinar o antirracismo, né? Na faculdade de Direito, mas e o dia a dia ali, né? E tudo que a gente também carrega sem perceber. Então, é muito, muito importante. E que bom que a Rebeca conseguiu transformar isso, né, na escrita, né, na sua própria narrativa. Isso é fundamental, porque é preciso trabalhar, né? Porque são traumas que já vêm, o duplo desenraizamento lá que a Debie fala. Enfim, não é fácil, né? É trabalhar um perfil que sofre muito no espaço universitário. Assim, tem vezes que eu fico pensando, assim, não sei se eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal, porque eu sei o quanto essas pessoas também estão sofrendo. E não deveria, né? Que a universidade deveria ser um espaço seguro, aquela história de que dos campi, sanctuary camp, né? Os campos santuários, assim, a universidade tem que ser um espaço seguro no sentido de segurança, de nunca entrar uma autoridade migratória e tirar um aluno migrante dali por conta da sua situação migratória, não deportar, mas também um espaço de acolhimento, né? Por isso que o nosso projeto ali no direito chama Refúgio, Migração e Hospitalidade, né? Que a gente sempre fala, aqui a gente pratica a lei universal da hospitalidade do Derrida, que é você acolher o outro sem perguntar qual é o teu nome, RG, o CPF, RNM, é o ser humano que está ali. Mas essa não é a realidade da universidade, né? Infelizmente. Maravilhosa. Muito obrigada, Tatiana, querida. Que a gente possa Imagina. seguir te escutando muitas outras tardes, que a gente possa seguir compartilhando experiências, aprendendo juntas Claro. a construir essas experiências riquíssimas, né? Que a universidade ganhe, consiga se manter como espaço democrático, público, apesar de todos os ataques, né? Eu Então, que agradeço agradeço. pela oportunidade, querida. Obrigada mesmo. Imagina, prazer imenso em te conhecer. Agradeço também o pessoal que ficou aqui conosco, né? Obrigada, gente. Então, acho que vamos encerrando por aqui. Vamos dar tempo para a professora Tatiana também descansar um pouquinho Sim, entre as suas começou a tocar aulas. alguma coisa aqui. Tá Obrigada, bom. querida. Obrigada a todos. Abraço a todas e todos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Aprendi muito também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Abraço. Vou parar a gravação aqui, né? Nos encontramos